Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste pequeno vídeo nós veremos um pouco sobre o cloroplasto, que é a organela onde ocorre o processo de fotossíntese. Agora nós veremos um pouco sobre os cloroplastos, que é o local onde ocorre a fotossíntese. Nas algas e nas plantas é uma organela onde ocorre o processo de fotossíntese. Os cloroplastos estão presentes apenas em células de algas e de plantas. Então, só esses dois grupos de organismos, algas e plantas, é que apresentam cloroplastos em suas células, que são organelas. Essas organelas têm geralmente forma alongada e achatada, com cerca de 4 micrômetros de comprimento por 1 a 2 micrômetros de espessura. Uma única célula de uma folha pode conter entre 40 e 50 cloroplastos. Os cloroplastos das plantas são delimitados externamente por duas membranas lipoproteicas. Em seu interior, há um complexo membranoso formado por bolsas discoidais achatadas e empilhadas, os tilacoides, no qual se localizam as moléculas do pigmento clorofila, do grego chloros, que significa verde. As moléculas de clorofila dispõem-se de modo muito bem organizado nas membranas do tilacoide, formando os chamados complexos de antena, altamente eficientes na captação de energia luminosa para a realização da fotossíntese. Então, dentro dos cloroplastos, existem membranas lipoproteicas, né? Existe um conjunto de membranas, um complexo membranoso, formado por bolsas discoidais achatadas e empilhadas, que são chamadas de tilacoides, né? Nesses tilacoides é onde fica a molécula de clorofila, que é a molécula responsável por absorver a energia luminosa para poder, através dessa energia, realizar o processo da fotossíntese. A membrana do tilacoide apresenta inúmeras dobras, formando tubos e bolsas achatadas, que geralmente se organizam em conjuntos de pilhas denominadas grana, plural do latim grano, que significa grão. Então, na membrana do tilacoide, essas bolsas achatadas, elas vão se empilhando, né, em uma estrutura que é denominada grana, né, que é o plural de grão, de grano do latim. As cavidades internas dos grana estão em comunicação direta, constituindo um compartimento único, o lúmen do tilacoide. O espaço entre os tilacoides é preenchido por um fluido denominado estroma, uma solução aquosa que contém DNA, RNA e ribossomos semelhantes aos das células bacterianas, além de vários tipos de enzimas. Então, os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, a teoria sobre a origem deles é que eles eram organismos unicelulares que passaram a viver dentro de células da primitiva célula eucarionte, processo chamado de teoria da endossimbiose sequencial, né? Onde as mitocôndrias e os cloroplastos eram organismos unicelulares que passaram a viver de forma de simbiose na primitiva célula eucarionte e passou para os seus descendentes, né? Então, o espaço entre esses tilacoides é preenchido pelo fluido denominado estroma, né, que tem todas as substâncias que esse cloroplasto precisa para poder ele estar realizando as suas reações químicas e funcionando, né? Tem DNA, RNA, ribossomos, né? Tudo que ele precisa.
Aqui nessas figuras, nós temos, nessa foto aqui, nós temos uma fotomicrografia de células vegetais. Então essas bolinhas verdes são os cloroplastos da célula vegetal. Então nós vemos aqui, ó, essa estruturinha aqui ao redor seria a parede celular, né? Essa delimitação representa a parede celular. E essas bolinhas verdes são os cloroplastos, né? Então, através do microscópio de luz, dá para ver os cloroplastos de algumas células vegetais, né? Nessa outra figura, nós temos a representação esquemática de um cloroplasto, com uma parte removida e ampliações sucessivas de sua estrutura interna até uma molécula de clorofila A. Então, aqui nessa figura, nós temos uma representação esquemática do cloroplasto, né? Aqui tem a membrana externa do cloroplasto, a membrana interna. Essas estruturinhas empilhadas são chamadas de grana, que é o plural de grão, né? Então essas estruturas vão se empilhando, bolsas achatadas e empilhadas vão se empilhando, formando essas estruturas chamadas de grana. E é nessas estruturas onde tem a molécula de clorofila, né, que vai estar absorvendo a energia luminosa que será utilizada para a produção do processo de fotossíntese. E tem um fluido que preenche o cloroplasto, que é chamado de estroma, né, que preenche essa região. Então aqui nós vemos um grana em corte, né? O grana é formado pelos tilacoides, né? Os tilacoides são essas bolsas membranosas que se empilham. Então aqui nós vemos a membrana do tilacoide, dentro dele tem o lúmen do tilacoide, que é a região interna desses tilacoides preenchida por fluido. Tem a membrana integrada, né? Já que esses tilacoides eles são interligados uns com os outros, né? Um vai se interligando com o outro através dessas membranas. E aqui nessa outra figura nós temos a representação da membrana do tilacoide ampliada, né? Aqui nós vemos os fosfolipídios e no meio desses fosfolipídios tem o complexo de antena, que é onde vai estar presente a clorofila, né? Nesse complexo de antena vai estar os pigmentos de clorofila. Aqui nessa outra figura nós temos a molécula da clorofila A, né? Então aqui nós vemos a molécula da clorofila A, que ela é uma molécula cíclica, né? Nessa região é uma molécula cíclica que tem vários átomos de carbono, hidrogênio, também tem nitrogênio, e no centro tem um átomo de magnésio, né? A molécula de clorofila ela tem no seu centro um átomo de magnésio. Então o magnésio é muito importante para a fotossíntese, né? Já que ele participa da molécula de clorofila. Então aqui nós vemos a molécula da clorofila A, né? Então aqui nós vemos o cloroplasto, né, nessa representação esquemática. Então os cloroplastos são muito importantes para as algas e para as plantas, pois é no cloroplasto que ocorre o processo de fotossíntese, onde as plantas utilizam o gás carbônico e a água, e através da energia luminosa captada pela molécula de clorofila, elas conseguem produzir glicídios a partir de gás carbônico e água. Esses glicídios servem de alimento para a planta e para a alga, e através dele elas conseguem produzir outras moléculas que vão constituir o seu organismo, né? E os glicídios também são fonte de energia para as plantas e para as algas. E os animais também, quando se alimentam das plantas e das algas, também acabam obtendo as moléculas orgânicas desses organismos. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!